Quem salva é Jesus. Só que tem um negócio na Bíblia. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Você viu o que a Bíblia faz? Se a Bíblia dissesse assim, mas quem não crer e não for batizado não vai ser salvo, aí a gente podia dizer que sem batizar não vai para o céu. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Quem crer e for batizado vai ser salvo, mas quem não crer será condenado. Porque Deus já sabia que ia ter gente que ia crer, ia se arrepender, mas não ia ter oportunidade de se batizar. Igual o ladrão da cruz, ele se arrependeu, ele creu em Jesus, ele creu, ele se arrependeu. Jesus falou, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele não se batizou, ele não deu dízimo, ele não frequentou nenhuma igreja, mas ele foi salvo. Os irmãos estão entendendo? Se você se converter, se arrepender, e não der tempo de você se batizar, você partir para a eternidade, você está salvo, batismo não salva. Só que Jesus mesmo não tinha pecado e ele se batizou. E olha, veja bem, aí você pode dizer, eu já fui batizado na religião. Tudo bem. A Bíblia está falando aqui, quem crer e for batizado. Em primeiro lugar tem que crer. Uma criança não tem condições de crer, aleluia, para ser batizado. Jesus foi batizado com quantos anos? 29,5, quase 30 anos. Vocês entenderam? Então veja bem, você tem que ter condição de crer. Hoje você está ouvindo essa mensagem, está entendendo como faz para ser salvo, e você está aí no seu banco dizendo, eu quero ser salvo. Eu quero esse negócio de ir para o céu, eu quero ir morar com Jesus. E o céu é bom, hein, irmão? Aleluia. Glória a Jesus. Quando eu paro para pensar no céu, meu Deus do céu, aleluia. O céu existe e eu quero ir para o céu. Amém? Então você tem que se batizar e frequentar uma igreja. João 6,53, Jesus falou, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo no reino do céu. Vocês estão entendendo? Por isso que nas igrejas evangélicas, todo mundo come e todo mundo bebe no dia da ceia. Porque Jesus falou, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo no reino de Deus. Na religião, as pessoas só comem, não bebem. Por isso a Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, que iam surgir religiões que iam tirar do povo os manjares que Deus criou para os fiéis. Então por que eu preciso estar numa igreja? Primeiro, porque você precisa se batizar, e para se batizar você tem que escolher uma igreja, estar numa igreja, um pastor vai te batizar, o irmão vai te batizar, alguém vai te batizar, te descer as águas. Outra coisa, quando você se batizar nessa igreja, vai acontecer lá a cerimônia da ceia. A ceia, a Santa Ceia do Senhor. E aí os crentes evangélicos vão, não é desse tamanho, né? Mas, quantos já assistiram aqui numa igreja evangélica a ceia? Quantos nunca viram? Baixa a mão. Quantos nunca viram numa igreja evangélica a ceia? Nunca viu? Então veja bem, lá o pastor corta o pão igual Jesus fez. Aí todo mundo toma o cálice, o suco de uva, né? E todo mundo come o pão. Jesus falou, quem não fizer isso não tem parte com ele no reino de Deus. Por isso não tem como escapar de igreja. Você pode falar assim, eu vou ser crente na minha casa. Negócio de igreja eu não quero não. Não, Jesus falou, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem muitas igrejas por aí que dizem, é só aqui que salva. Está errado também, é seita. Né? Toda igreja que diz assim, é só aqui que tem salvação, ela não está pregando o evangelho verdadeiro de Jesus. O evangelho verdadeiro de Jesus é esse aqui que eu estou pregando para vocês. Amém? Irmão, hoje você tem a oportunidade de ser salvo. Amém? Se põe de pé. Eu vou estar orando agora. Orando pela tua vida, né? Essa é uma campanha de cura e de libertação. Tem pessoas aqui que precisam ser libertas.
Só que não adianta nada tirar o demônio de dentro de uma pessoa e não pôr Jesus lá dentro. A Bíblia fala, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele vai vagar lá para longe nos desertos. E depois de um tempo ele volta. E quando encontra a casa vazia, ele traz mais 7 e entra com ele. Em vez de melhorar a situação, piora. Você está me entendendo? Você pode dizer assim, faz uma oração para mim que eu estou com um troço dentro de mim. É melhor ficar com o troço aí se você não quer Jesus. É melhor ficar com um do que tirar esse que tem, você não querer Jesus e depois esse que saiu voltar com mais 7. Aí, meu irmão, vai precisar de muito pastor para te ajudar. Você está entendendo? Você precisa querer Jesus. Aí tira tudo que tem de ruim dentro de você e já bota outra coisa lá, para não ficar vazio. Não existe pessoa vazia, é isso que Jesus quis dizer. Ou tem Deus ou tem o diabo ali. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, deixa eu contar aqui uma experiência que eu tive. Nós fomos visitar um senhor, 93 anos. Ele já estava em estado terminal, numa cadeira. Meu sogro estava lá, nesse dia. E nós orando, ele já não ouvia mais, falava com muita dificuldade, alimentando pela sonda, estava numa cadeira, e ele respirava bem fraco assim, e ele com o olho aberto, a gente não sabia se ele estava olhando ou não, mas dava muita pena, estava sofrendo demais, aquele senhor. E ele não servia ao Senhor. Eu tinha encontrado ele 10 anos atrás, quando ele tinha saúde, e ele zombava de tudo. Tudo que eu falava da Bíblia, ele zombava. É escrito por homem e tal, não sei o quê. Tudo que eu preguei aqui, ele rebateu. E agora estava lá, aquele senhor em estado terminal, 93 anos de idade, numa situação terrível. A filha dele falou assim, filho, numa situação dessa, é até melhor que Deus leva, porque aí descansa, porque aqui está sofrendo demais. Sabe o que o Espírito de Deus me disse? Filho, era melhor que ele ficasse a eternidade aí, se alimentando por sonda e nessa dificuldade, do que ir para o lugar que ele vai. O Espírito de Deus me disse isso. Você não tem noção do que é o inferno. É pior do que qualquer cama de hospital de câncer. Essas pessoas estão dizendo assim, ele foi e descansou. A pessoa lá no inferno, se pudesse escolher, escolhia voltar para a cama, irmão, e ficar a eternidade numa cama sendo alimentado pelos outros. A Bíblia diz que no inferno o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga. E o inferno não foi feito para mim nem para você. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Deus não fez o inferno para você.